lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana nós discutimos sobre educação e feminismo e hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Vamos lembrar que a Revolução Francesa excluiu as mulheres e que durante a Revolução Francesa, embora os ideais proclamados fossem a liberdade, a igualdade e a fraternidade, as mulheres foram excluídas dos direitos políticos plenos. Esta declaração não reconheceu as mulheres como cidadãs plenas, mas houve reação das mulheres. Figuras importantes como Olympe de Gouges, que foi autora de uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, em 1791, desafiaram essa situação, mas elas foram silenciadas. Gouges, inclusive, foi guilhotinada em 1793 e as suas ideias permaneceram marginalizadas por mais de 155 anos, porque a França, somente em 1944, reconheceu, por exemplo, o direito de voto das mulheres. Direitos de segunda geração já são direitos ampliados, sociais, econômicos, culturais, que exigem ações do Estado para garantir condições dignas de vida. Esses direitos eles têm origem nos séculos XIX e XX e foram profundamente influenciados pelas ideias socialistas, por movimentos sindicais, sociais e lutas por igualdade. Então, aí estão o direito à educação, à saúde, à moradia, o direito ao trabalho, à organização sindical, à previdência, a condições justas e de emprego, direito à alimentação e ao desenvolvimento cultural. Bom, vamos ver quais foram os movimentos que influenciaram essa segunda geração de direitos humanos. Primeiro, os movimentos trabalhistas e sindicais. Vamos lembrar que desde o século XIX, os movimentos operários lutavam por melhores salários, redução das jornadas de trabalho, proteção contra a exploração, especialmente de mulheres e crianças. Foram muitas greves, jornadas de lutas, manifestações que pressionaram os governos a adotar legislações trabalhistas. Foi nesse contexto que surgiu a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 1919, e que foi um marco na promoção dos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, uma tentativa de apaziguamento e conciliação de classes, que também influenciou essa segunda geração de direitos humanos. Em segundo lugar, teve grande influência sobre essa segunda geração os movimentos socialistas e comunistas. As ideias socialistas, que ganharam muita força nos séculos XIX e XX, defendia o controle social dos meios de produção, a redistribuição das riquezas, o fim da exploração capitalista e a garantia de direitos sociais para todos, básicos para todos. Bom, revoluções como a Revolução Russa, em 1917, e a Revolução Chinesa, em 1949, colocaram os direitos econômicos e sociais no centro da agenda, influenciando muitos debates globais.
Terceiro movimento que influenciou profundamente essa segunda geração de direitos humanos foram os movimentos de libertação nacional e anticoloniais. Vamos lembrar que entre 1950 e 60, países da África, da Ásia e da América Latina lutaram pela independência do colonialismo europeu. E esses movimentos, eles reivindicavam não apenas a liberdade econômica, mas também justiça social. E a África foi o epicentro das lutas anticoloniais das décadas de 50 e 60. Na Argélia, no Congo, no Quênia, Gana e nos anos 70, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Na Ásia, Indonésia, Índia e Vietnã, e na América Latina, a Revolução Cubana, né? Então foi um conjunto de lutas anticoloniais e revoluções também na periferia do capitalismo que influenciaram profundamente essa segunda geração de direitos humanos. Bom, outros movimentos de grande importância foram os movimentos feministas, da segunda onda feminista nos anos 60 e 70, que ampliaram a luta por igualdade de gênero, incluindo aí direitos econômicos, direitos sociais, de acesso ao trabalho, igualdade salarial e os direitos reprodutivos. Existe uma contradição entre as desigualdades estruturais existentes no capitalismo e os princípios dos direitos humanos. Essa é uma questão central em toda a crítica que a gente faz, tá certo? A limitação, né, de todos esses tratados de direitos humanos, especialmente quando tratamos de questões ligadas à classe, gênero e raça, né? Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e todos aqueles tratados que eu mencionei anteriormente proclamem uma universalidade desses direitos, né, que são de todos os seres humanos, independente de gênero, raça, origem, o sistema capitalista reproduz e reforça desigualdades que violam esses princípios o tempo todo, né? Essa tensão entre o mundo capitalista realmente existente e a visão, o ideal dos direitos humanos, né, é uma tensão que revela um abismo enorme, né, entre aquilo que está nos papéis, né, e a realidade socioeconômica das mulheres e das classes trabalhadoras, né. O capitalismo é um sistema, que é o sistema econômico dominante, é baseado na acumulação de capital e na exploração de todos os recursos. Vista, né, a força de trabalho como um dos recursos para o capitalismo, né, e não para o bem-estar da sociedade, da humanidade, da classe trabalhadora. Nós não podíamos ter uma educação formal. E mesmo com as mulheres brancas que atingiu esse lugar da educação formal, era uma educação que não era preparada para a nossa autonomia, uma educação que não era preparada para a nossa liberdade, mas educação para reproduzir o lugar da mulher na sociedade brasileira, que era cuidar da sua casa, que era receber o seu marido, que era ser muito agradável, muitas vezes até combinando com aulas de etiqueta e com aulas de música, mas não para ser um artista, mas para entreter quem chegasse nessas casas. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação ela tem esse poder, esse lugar, na desconstrução de estereótipos. A educação, ela, se for libertadora, ela pode ajudar a evitar a perpetuação de desigualdades e a violência. A gente tem que construir uma educação que respeite o direito das mulheres. A educação também tem um papel fundamental na prevenção da violência. E aqui é importante dizer que ter acesso à educação, uma renda maior, não vai nos impedir de ser violentada. Mas, sem dúvida nenhuma, ter acesso à educação e à formação, ela pode ser uma violência central para coibir a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher. E por que eu coloco isso? Quantas de nós mulheres então, estamos no espaço da política, que nós estamos nos espaços públicos, e eu não falo somente como parlamentares, como mulheres no executivo, mas mulheres que constroem a política pública ou os movimentos sociais em todo o país.
a gente não tem contato, quando a gente trata do tema de violência contra a mulher, uma grande desinformação. As mulheres reproduzindo esse lugar da violência, estando nesse lugar da violência, sequer sem ter a informação que elas poderiam ter direito a uma vida mais digna e mais livre. Então, eu acho que isso uma coisa que a gente tem construído, inclusive, em vários parlamentos ao longo do Brasil. Eu sou vereadora, sou autora de 2 projetos de lei que têm relação com isso, que é você garantir o ensino da Lei Maria da Penha e do direito das mulheres nas escolas. É importante que as nossas meninas saibam o que que é violência, que a violência ela não é só a violência física, ela é a violência patrimonial, ela tem as violências simbólicas, tem vários outros tipos de violência, e também que toda a sociedade é importante para a gente conseguir reduzir a violência doméstica, a violência contra a mulher. E outro projeto de lei que eu também já aprovei aqui em Contagem, eu sei que é uma iniciativa de vários de nós, parlamentares do PT, em vários lugares do Brasil, e que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que continuar reproduzindo, é que, por exemplo, em condomínios, os síndicos e as síndicas sejam também responsáveis por denunciar a violência doméstica quando eles ouvem ou quando eles ficam sabendo, que não seja só uma tarefa da própria mulher que está sendo violentada. E aí a educação entra, quando a gente vai para as escolas, quando a gente vai para os espaços, para informar as nossas meninas o que é violência. Muitas das vezes elas sofrem sem sequer saber o que que é a violência, como sair dessa violência, e informar os nossos meninos também que isso não é normal, que isso não é natural, que isso é um crime, que isso é um crime que pode ser punido e que a nossa sociedade só vai avançar quando a gente conseguir de forma conjunta combater essa violência. Então, a educação na prevenção da violência, ela aparece aí, nesse lugar de ajudar, formar crianças e adolescentes mais conscientes e menos violentos no futuro. Mas, obviamente, como diria Paulo Freire, isso só é possível na construção, de fato, de educação libertadora. Um outro papel que a educação pode ter também é no empoderamento feminino. A gente sabe também, a gente que acompanha mulheres, e aí eu falo sobre o papel da questão da violência, mas também da ocupação de cargos de chefia, de cargos públicos, sendo tanto, como eu vou falar novamente no meu lugar de fala, né, nesse lugar do legislativo, nesse lugar do executivo, mas também em empregos comuns. A educação ela tem um papel fundamental do acesso às mulheres a conhecimentos, ideias e possibilidades. A educação feminista é o que faz nós mulheres, muitas das vezes, sairmos de casa para entender que as nossas dificuldades são dificuldades comuns a outras mulheres, mesmo não tendo exatamente a mesma vivência que a gente, mas que nos coloca a tarefa de construir um mundo melhor, um mundo mais fácil, um mundo menos pesado para outras mulheres. Então, o lugar da educação nos traz também um olhar e uma reflexão para dizer que a gente precisa construir de forma coletiva instrumentos para que a vida das mulheres seja cada vez mais fácil e que a vida das mulheres seja cada vez menos perigosa, que a vida das mulheres elas possam ter, que nós possamos ter uma vida plena e que a gente consiga cada vez mais avançar em direitos fundamentais para todos nós. Hoje a gente tem graças a Deus a gente pode fazer uma discussão sobre a ampliação de direitos, sobre a participação de mais mulheres ocupar mais espaço na política, né? Desde que a gente tinha uma realidade que era totalmente diferente, né? Era uma realidade que sequer a gente poderia ter o direito ao voto, né? E eu tenho muito orgulho de, por exemplo, fazer parte, né, do estado da Celina Guimarães, que foi a primeira mulher, né, a exercer o direito ao voto, né? E eu acho que aqui, né, e no asfalto, na construção diária da nossa luta, é onde se faz, né, a construção de uma resistência e a construção de um novo mundo, né? E aí a gente, avançando com todas essas discussões, a gente se depara, né, a um processo de avanço do capitalismo, né, neoliberal e colocando cada vez mais, né, a gente à margem do trabalho, a gente sobre situações, né, que afasta cada vez mais, né, a política do cuidado, né, seja com as nossas filhas, com os nossos filhos, com os nossos companheiras, né, familiares como um todo, né, e uma discussão que a gente sempre faz
é a que envolve quem cuida de quem cuida, né? Eu acho que é muito nesse sentido, porque quando o marido está doente, a mulher cuida, né? Seja mãe ou seja companheira, no caso a esposa. Né? Quando os filhos adoecem, a mulher também que cuida. Seja alguma esfera de parental que tenha entre eles. Então, quando a gente para identificar um pouco, né, sobre a construção da nossa vida e da sociedade, a gente para entender que a gente está sempre dando a política do cuidado, está sempre tendo que fazer esse processo acontecer. Mas nunca a gente consegue compreender e dar prioridade sobre os cuidados das pessoas que cuidam, né? E aí eu acho que a gente vem construindo uma perspectiva de uma sociedade que esteja de fato, né, à disposição das prioridades das mulheres, né? E a gente discute muito aqui em Natal, né, que e também acredito que seja uma avaliação coletiva, né, do conjunto das companheiras, é que quando a cidade ela é boa para as mulheres, ela é boa para todo mundo, né? Então a gente precisa ter um parlamento que legisle sobre leis, né, que impactem diretamente a vida das mulheres. A gente precisa ter, né, uma atuação dos movimentos sociais, dos movimentos feministas que tenha como norte, né, a discussão hoje, nesse momento, né, da falta do cuidado, né, porque a gente consiga compreender, por exemplo, que a grande discussão hoje da escala 6 por 1 não se restringe apenas os 6 dias, né, dentro do horário, né, registrado da CLT que as mulheres trabalham, né, mas quando chega em casa ainda tem o terceiro turno, né, quando chega no domingo também não é um momento de descanso, então digo que a gente tem, né, enquanto rotina, uma rotina de 7-0, né? Alguns até discutem sobre 7 por 7, mas 7 por 7 seria se nós tivéssemos 7 dias de trabalho, 7 dias de descanso. Mas a realidade hoje que invade, né, e que atravessa a vida das mulheres é a escala 7 por 0, né? A que trabalha os 7 dias da semana, mas que não consegue ter um momento de descanso, né, e de pausa mesmo, né? Então acho que hoje a gente vem na construção, inclusive, eu atualmente atuo aqui na assessoria, né, da vereadora Samanda, que vem construindo, inclusive, pautas para que a gente consiga se sobrepor a isso, né? A gente sabe que a nossa luta e o nosso processo de resistência ele é constante, né? A gente tem um parlamento altamente machista, inclusive trago, né, para reflexão uma avaliação que teve agora nessa semana, né, construímos o 8 de março, e lá dentro da Câmara havia uma pactuação e uma construção para que as mulheres, né, fossem quem presidisse, analisasse, apreciasse e aprovasse os projetos de lei, né, sendo discutidos, e a partir de uma perspectiva de um acordo que os projetos dessa semana fossem projetos apresentados a partir da temática voltada das mulheres, né? E frente a isso a gente vê uma dificuldade, uma resistência imensa, por exemplo, de uma aprovação de um projeto que determina a gratuidade, né, da passagem do ônibus para as mulheres vítimas de violência, né? Então, a gente está discutindo que a mulher vive a violência, mas que o Estado não consegue permiti-la de pegar um ônibus público, um transporte público, para poder acessar as DEANs, né? Então, acho que a gente precisa pensar um processo, né, muito mais superior, né, no combate à violência e que envolva, né, todas as esferas, seja dentro das representatividades estudantis, seja na representatividade das associações de moradores, né, construindo canais diretos, né, para que consiga possibilitar, né, realmente é, a saída da mulher desse processo do contexto de violência. Então, a educação inclusiva, ela precisa continuar seguindo trilhando esse caminho, de se organizar para continuar lutando, para garantir os direitos que nós já temos e evitar todos os tipos de retrocessos. Mas quando a gente fala em educação inclusiva, a gente precisa destacar o papel dos profissionais da escola que atuam diretamente com essas crianças. E um papel fundamental, importantíssimo, é o papel das professoras, né, dos professores também que atuam com esses estudantes. São esses profissionais dentro de uma escola são de 4 a 5 horas em contato com esses estudantes, né? Com estudantes com deficiência, estudantes sem deficiência, estudantes típicos, estudantes atípicos. É um tempo
que precisa ser utilizado com competência. É um tempo muito importante. E a esses profissionais, né, é atribuída algumas responsabilidades, como organizar a sala de aula para torná-la um ambiente letrado, né, conduzir todo o processo de aprendizagem. Esses profissionais, né, têm que criar estratégias para garantir participação, interação e aprendizagem de todos os estudantes, né? E para garantir essa aprendizagem, eles ainda precisam também elaborar o plano de ensino individualizado. Eles elaboram esse plano em parceria com outra professora ou professor, né, que é aquele que atua na sala de atendimento educacional especializado. Essa outra professora do AE, da Sala de Atendimento Educacional Especializado, ela também tem as suas atribuições. É ela que mantém o contato inicial com as famílias, é ela que atende as crianças de todas as salas da escola, as crianças que têm deficiência, que têm situações específicas é atendida na sala do AE pela professora do AE. Então, são tantas as atribuições dessas profissionais que o que a gente gostaria que acontecesse na nossa realidade dentro da escola é que essas profissionais tivessem, no mínimo, o acesso a uma formação continuada. Nem todas nós, eu falo nós porque eu também sou professora da rede estadual e tenho na minha sala de aula uma criança com transtorno do espectro autista, eu não tenho uma formação específica em educação especial, né? Então, essa formação eu vou buscando através de leituras, né? E criando estratégias para atender essa criança, para fazer com que ela participe de todas as situações vivenciadas em sala de aula e garanta a aprendizagem dela. Além dessas duas professoras, né, profissionais, a professora da sala regular e a professora do AE, existem todos os profissionais da escola que deveriam, sim, passar por uma formação. Uma escola que se diz inclusiva, né, que está disposta a acolher toda a diversidade de humanos, de pessoas com deficiência, sem deficiência, neuroatípicas, essa escola que se dispõe a fazer esse atendimento, todos os profissionais deveriam ter uma formação. Não é isso que a gente ainda vê aqui, pelo menos aqui na minha realidade em Maceió. Não é isso que a gente costuma encontrar quando faz as visitas das escolas, né? E assim, apesar de dar esse destaque, né, às professoras, é importante também que se diga que tem um outro profissional que é necessário nesse trabalho pedagógico, para que o trabalho pedagógico aconteça e a gente possa, de fato, dizer, não, eu estou fazendo uma educação inclusiva, que é o profissional de acompanhamento escolar, né? Esse profissional tem a sua atuação garantida por lei, né? A atuação junto à criança com deficiência é garantida por lei, né? A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, garante que as crianças, que os estudantes, os alunos com deficiência, tenham um acompanhamento do PAE, Profissional de Acompanhamento Escolar, né? Esse profissional, de acordo com a Lei Brasileira da Inclusão, ele vai acompanhar o estudante em questões que dizem respeito à locomoção, à alimentação e à higiene. Mas, né, a gente sente no dia a dia, dentro da sala de aula, dentro da escola, que esse profissional, principalmente dentro da sala de aula, ele poderia dar uma contribuição maior, desde que ele fosse um profissional, né, que tivesse uma formação e pudesse, né, trabalhar elementos necessários à aprendizagem. Existe um projeto, inclusive, um projeto de lei que está em tramitação, que amplia a atuação desse profissional. Ele também vai poder participar da inclusão pedagógica dos estudantes, caso o projeto seja aprovado. No dia a dia da escola,
e quando se quer, quando se luta para que a inclusão realmente aconteça, a gente sente que tem muita coisa que precisa avançar. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Na segunda-feira, eu te espero.